Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bruna Pires, a paz do Senhor. Olha eu aqui novamente, graças a Deus, vai se identificando aí. Morta com farofa. Cheguei, era 7 horas da noite, gente. Mas a palavra da gente tem que ser uma só. Se ensina ou não. Passou disso, é procedência maligna. Thalia Machado, que saudade que eu estou de vocês. Cadê a Tailane? Aleandro, Maria Lúcia Moraes, Maiara, eu gosto de falar todo mundo. Amo você. Iraci Altalia, manda lá um zapzinho para sua mãe para avisar que estou online. Estamos na live, a live do agradecimento. Boa noite. Glória a Deus. Chegamos hoje 7 horas aqui. Cansada, mas eu tinha prometido, então aqui eu estou. Bruna, chama lá o Matheus, chama lá seus tios, porque só vamos agradecer, abrir essa live com uma oração depois que a igreja estiver toda aí. Felicidade, felicidade. Leila, te amo! Essa é a live do agradecimento a Deus. A gente tem que ter gratidão. Tem que ter gratidão a Deus por tudo que Ele faz. E hoje essa live é oferecida ao Senhor. Gui Martins, Deus te abençoe. Essa live é de gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu nem ia fazer, né? Minha filha falou, mãe, a senhora chegou agora, cansada, deixa a live para amanhã. Eu falei, não posso. Preciso agradecer ao Senhor. Carmelita Pereira, que Deus te abençoe. Essa é a live da vitória. A live do agradecimento. Porque, gente, cafezinho, peraí. Quando Deus faz algo por nós, precisamos ser gratos. Quando você faz algo por mim, eu preciso ser grata. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Gratidão. Ricardo Luiz, Deus te abençoe. Isso, vão se identificando. Vocês vão receber a bênção do Senhor, porque eu tenho certeza disso. Olha o louvor. Hino da harpa, número 2. Hino que minha mãe, que está já passou, né, desse plano, já está esperando no Senhor a vinda da glorificação. Rafael Ramito, que Deus te abençoe, Rafaela, em nome de Jesus. Muito obrigado. Lindona são os seus olhos. Isso aí, Thalia, já mandou? Isso. Deus abençoe. Eliseu Schwint, que Deus te abençoe. Estou orando por você, querido. A bênção de Deus chegando, mas Deus precisa, assim, que sejamos mais gratos. Marilda, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos cantar um pouquinho. E lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Elizabeth Linhares, Dora Rodrigues, Deus abençoe. Glória a Deus. Marilda Valles, um abraço a toda a igreja da Rua das Pedras. Falar nisso. Era um instantinho. Tô no meu quarto. Peraí, quase que eu derrubei. É que eu queria pegar para vocês uma coisa para mostrar. Mas tudo tem o seu tempo determinado. Edália Oliveira, deixa eu ver aqui, eu gosto de falar o nome. Louvado seja Deus, aleluia. Elizabeth Linhares, já falei. Dora Rodrigues, já falei. Dara Rodrigues, Dora Rodrigues. Edália Oliveira, Deus te abençoe. Mateus, muito obrigada, Mateus, que Deus te abençoe. Aluno querido, vamos voltar às aulas. Agora acabou as lutas, acabou os corres, e agora nós vamos dar mais ênfase às coisas de Deus. Eu estou só ajeitando aqui para vocês ficarem melhor. Giovana Romito, Deus te abençoe abundantemente. Louvado seja Deus. Dani Assis, minha filha, que Deus te abençoe. Que Deus te dê saúde. Muito obrigada, filha. Essa live é para agradecer ao Senhor por ter usado vocês, para que em tudo que eu planejei,
a mão do Senhor estivesse presente. Deus usou você, filha, abundantemente. Agradeço a você do fundo do meu coração. Agradeço a minha filhota gringa. Eu tenho uma filha argentina, gente, chilena. A filha do meu coração. Agradeço a ela por tudo que ela fez. Essa é a live da gratidão. Toda linda, o cabelo tão luxo. Tá mesmo, gente? Vocês estão com problema, gente. Vocês estão de óculos. Eu tô linda mesmo? Eu tava me achando assim tão assim. Obrigada, Leila Prima. Te amo. Que pena, gente. Que pena que o tempo em Búzios foi muito curto. Curto demais. O cafezinho aqui só pra acordar. O tempo que eu fui pra Búzios foi muito curto. Eu queria ter visto todo mundo. Eu queria ter visto a Stephanie, minha sobrinha, a Angélica, a Moana, o João. Eu queria ter visto a Viviane. Eu queria ter visto a minha família toda. Mas eu não tive como. Porque eu tenho 4 filhos. Uma já tá aqui. E 3 estava lá. E eu precisava dar atenção aos filhos, né? Imagina, se eu vou na casa de um e deixo os meus filhos pra lá. Então eu precisava dar atenção aos meus filhos. Aí não consegui ver todo mundo. Consegui ver meu paizinho, tomei um lanche com ele. Foi uma bênção. Sônia Rodrigues, Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, Sônia. Em nome de Jesus. Estão dizendo aí que eu tô maravilhosa. Eu tô achando, eu tô descabelada. Eu cheguei de viagem, tomei um banho, fiz um café. Ajeitei alguma coisa aqui, pedi ao Senhor uma palavra, o Senhor me deu e eu já tô aqui, junto com vocês. Porque tudo que eu consegui, vocês participaram. Vocês participaram de cada detalhe da minha vida, porque nas lives a gente sempre conversou e o meu casamento era assim, algo muito esperado, porque isso me dava a legalidade no mundo espiritual. Mais ainda, porque se antes eu já tinha a graça, Viviane, você chegou, meu anjo, de fazer a obra de Deus, imagina agora, com essa legalidade dada, com essa brecha fechada, casadinha aqui, ó, pra honra e glória do Senhor. Não foi fácil. E eu não quero que você pense que não foi fácil, porque meu marido não quis casar, não. Ele queria casar no primeiro ano, mas eu não podia, porque tinha um processo na justiça rolando, né? E foi uma coisa muito difícil. E para mim conseguir, eu precisei orar muito, subir monte, pedir ajuda em oração. E Deus me abençoou abundantemente. E o meu casamento não podia ter ninguém, porque era a Covid, e eu comecei a orar: Senhor, o que eu vou fazer? Eu queria que todos vissem a minha vitória. E Deus colocou a estratégia no meu coração: faz um casamento online. Falei: online? Chiquérrimo! Achei isso chiquérrimo, gente. Quando Deus dá uma estratégia, pode cumprir, pode fazer, porque vai dar certo. Se Deus te der uma estratégia para fazer qualquer coisa, faça, vai dar certo. Deus deu estratégia a Josué, os muros de Jericó caiu. Deus deu estratégia, primeiro vai quietinho, depois vocês gritam, depois toca trombone, depois bota as cornetas, depois bota os homens na frente e os muros de Jericó caíram. E estratégias, quando Deus te dá estratégias, pode obedecer que vai dar certo. Deus deu todas as estratégias para Abraão. Deus deu praticamente... Como é que fala quando a gente manda? Deus deu a localização. Se Abraão estivesse vivendo no tempo de hoje, no tempo das redes sociais, Deus dava: olha, Abraão, estou enviando para você aí a localização. Sai da terra de onde você está, porque eu te mostrarei o lugar que você vai. E Deus deu as coordenadas para Abraão. Abraão foi lá, obedeceu e pá! Passou a ser o Abraão de Deus. Com pouquinho tempo... era o Deus de Abraão. É assim que Deus faz. Se Ele te der estratégia, faça. Quando eu me preocupei com a Covid, porque eu não podia ter muitas pessoas, me preocupei muito mesmo, porque eu amo as pessoas. Para mim, se vai fazer mal a alguém, então eu estou fora. E Deus me deu essa estratégia de fazer um casamento online. Gente, para a honra e glória do nome do Senhor,
Já quase 3.000 pessoas viram meu casamento. Quase 3.000 pessoas para a honra e glória do nome do Senhor. E isso eu devo ao meu Deus e às orações dos meus irmãos, às orações da minha família, às orações das igrejas, às orações do grupo. Nós temos um grupo, a irmã Célia Alvarenga, eu também estou lá junto com a irmã Célia Alvarenga. Nós temos 79.000 mulheres. E todas orando por mim para que Deus me desse graça, para que Deus me desse vitória, para que Deus abrisse as portas. No começo as coisas começou uma tribulação. Levei um tomo no dia do casamento, torci o tornozelo e eu falei: Satanás, ainda que seja com a minha perna engessada, eu entro naquele cartório e saio casada para a honra e glória do Senhor. Quando ele viu que não tinha como ele fazer qualquer coisa, desistiu. Sabe por quê? Quando você ora, quando você acredita, Satanás desiste, porque ele vê em você uma potência, ele vê em você o poder de Deus. E eu quero fazer essa live aqui rápida para dizer para você: creia, tão somente creia, porque nada é impossível aos olhos de Deus, mas precisamos ser gratos ao Senhor. Eu podia ter chegado em casa agora. Cheguei 7h30, eu podia ter chegado, tomado um banho, deitado, ligado a televisão, podia. Ju, te amo, Ju, Deus te abençoe. Eu podia, mas nem todas as coisas me são lícitas. Eu não posso fazer isso porque eu avisei que eu hoje, segunda-feira, estaria fazendo a live da gratidão. E quando eu cheguei em casa, uma porção de zap perguntando: a live vai ter? E eu não podia dizer não, porque eu já tinha dito sim. E a palavra nossa tem que ser uma só. O que passa disso é procedência maligna. A palavra do cristão é uma só. É sim, é não, é não. Às vezes a gente até se atrapalha, sabe? A gente deixa o emocional da gente agir. Muitas das vezes sai palavra da nossa boca que deveria ficar dentro da nossa boca. Mas por causa do nosso emocional, e eu falo isso por experiência, a gente fala algumas coisas. Quantas coisas, meu Deus, eu falei e me arrependo muito. Quantas coisas eu falei no mês passado e me arrependo muito. Porque nós somos falhos e nos deixamos levar pelas circunstâncias. Mas nós temos que pedir a Deus o discernimento e a graça. Nós temos que pedir a Deus a paciência para esperar o tempo de falar. Porque há tempo de falar e tempo de ficar de boca fechada. O mesmo tempo tem de abraçar e de se afastar de abraçar. Vai ter um tempo na sua vida de você juntar suas pedras. Mas também vai chegar o tempo de você espalhar as pedras que você juntou. Ué, mas aí foi um tempo perdido? Não, querida. É simplesmente o tempo de Deus. Como que pode isso, irmã Eugênia? Eu juntei um monte de pedra. Quase morri, minhas mãos ficaram feridas de tanto juntar pedra. Agora estou espalhando as pedras que eu juntei. Querido, Deus tem um tempo determinado para tudo. Quantas pedras eu já juntei, já foram espalhadas. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece cada pedra que ficaram juntas e cada uma que espalhadas foram. Porque o tempo de Deus, ele precisa se cumprir na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não erreis. Não erreis. Gálatas 3:6. Deus não se deixa escarnecer. Às vezes as pessoas pensam que a gente está falando porque estamos julgando. Nada, gente, quando eu falo isso para vocês, eu estou falando de mim. Porque eu juntei muitas pedras durante toda a minha vida, como uma mulher religiosa, como uma mulher litúrgica, como uma mulher que tinha compromisso de ir para a igreja todos os domingos. Nosso Deus, não tem muitas pedras. Mas por falta de conversão, porque a liturgia, a religiosidade não salva, não liberta, não cura, não perdoa, não libera. Essas coisas só atrapalham. Conheço famílias que foram totalmente destruídas por causa de religiosidade, porque davam mais valor à religiosidade, não a Cristo, à religiosidade. E eu fui uma dessas. E eu cometi alguns erros, porque quando nós não somos convertidos, nós erramos. Porque quando nós nos convertemos, nós não erramos mais.
Nós não erramos mais, sabe por quê? Porque nós nos convertemos. Conversão significa nunca mais farei essa coisa, porque é algo da mente. Metanoia. E quando eu me converti de coração e deixei de ser religiosa, deixei de entender que ir ao templo era fazer a vontade de Deus. Eu ia ao templo, pregava para as mesmas pessoas, cantava para as mesmas pessoas, ninguém era salvo e a gente ia para casa e aquilo estava bom, fizemos o culto foi bom, funcionou os microfones, as guitarras e tudo. Mas Deus, o Senhor Jesus, sempre do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se essa festa é para mim, abre a porta que eu quero entrar, porque eu estou do lado de fora. Mas quando eu me converti, que eu percebi que o dono da glória, o dono do louvor, o dono da honra estava do lado de fora e me converti a ele, abri a porta e deixei ele entrar, pronto, as coisas começaram a funcionar. Mas os meus erros levaram-me a sofrer. As pedras que eu juntei foram todas espalhadas. E para juntá-las de novo, Rosemary Queiroz, Deus te abençoe, para juntá-las de novo foi uma dificuldade muito grande. Meu Deus, foi algo surreal, porque eu sofri horrores. Eu sofri horrores. Hoje eu estou falando com você, certa da minha vitória, certa da minha salvação, certa de no dia da glorificação eu estar junto do meu Senhor. Mas eu já sofri horrores por causa dos meus pecados, por causa de atitudes e por causa de palavras que deveriam ter ficado dentro da minha boca e não ficaram. Existem coisas, existem palavras que têm que ficar dentro da nossa boca, espiritualmente falando, porque nós magoamos as pessoas sem querer. Então hoje essa live é para agradecer a Deus e a vocês que me acompanharam durante muito tempo e fizeram parte dessa minha vitória. Quero agradecer ao meu esposo Antônio Sérgio Lutherbach e a Bíblia que está aí nessa live assistindo. Meu esposo, agora eu posso dizer, tem uma certidão de casamento, voltei à comunhão da minha igreja, tem uma carta ali que eu queria ler, mas eu deixei lá no outro quarto. Eu queria ler a carta para vocês, que o pastor Paulo, da Rua das Pedras, em Búzios, me enviou já, me dando total legalidade de fazer a obra de Deus. Simone, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Queria muito ler para vocês aqui, mas está lá no outro quarto, eu fui sair, quase que caí. E eu queria ler a carta para você. Já estou em plena comunhão com a casa do Senhor. Já vou participar da Santa Ceia do Senhor na próxima ceia que tiver. Pode ser em qualquer denominação, tá? Quero participar da Santa Ceia, já deixo aqui livre, né? Você que tem a sua... a sua igreja, onde você tem comunhão, e você sabe o dia que vai ter a Santa Ceia, pode me avisar, me convide. Eu quero estar lá participando da Santa Ceia, porque para mim isso é uma glória muito grande. Para muitas pessoas, o cálice, o pão e o sangue é algo muito banal. Para mim foi um sofrimento muito grande, foi um passar fome. Aleluia! Ficar sem um cálice do Senhor, ficar sem participar do corpo e do sangue de Cristo, para mim, durante esses anos todos, foi passar fome espiritual. Porque a Bíblia diz que quem não come, não bebe do meu sangue, não é digno de mim. E eu me sentia muito mal. Serginho, estão pedindo aí para você trazer a carta. Esse tá aí em cima da cama de hóspede, do quarto de hóspede aí. Traz a carta aí. Foi um verdadeiro passar fome. Teve dias, tem uma igreja aqui que eu tenho um amor muito grande, e teve dias que eu ia lá e era Santa Ceia, e eu ficava sentada vendo o culto acontecer, as pessoas ceando, e eu no banco. Senhor, eu tenho fome de participar do corpo do Senhor. Eu tenho fome de participar do pão, do vinho, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. Até quando? E eu parecia que eu ouvia, sabe? Parecia que eu era Nabucodonosor, e parecia que Deus estava falando: até que tu reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Porque quando a gente pensa que é alguma coisa, Deus vai lá e nos abate.
abate, porque Deus abate o exaltado e exalta o abatido. E eu vivi uma fase muito difícil, culpando Deus por ter acontecido muitas coisas erradas comigo. Eu não entendia. Muitas das vezes eu questionava Deus. Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Eu sempre te honrei. Eu ficava lá dando uma de Jó. Eu sou santinha. Eu fico, por que isso aconteceu comigo? Sabe qual foi o pecado de Jó? Se orgulhar de ser perfeito. Orgulho é pecado. Sheila Azevedo, eu te amo de todo o meu coração. E eu chorava. Eu via os irmãos participando da Santa Ceia e eu chorava. Porque o pecado tinha me afastado do Senhor. O pecado me afastou do corpo e do sangue do Senhor. E eu precisei lutar para juntar as pedras. Aí Deus dizia, vai juntar as pedras. Porque o tempo que você levou juntando, você acabou espalhando. Agora vai lutando, vai buscando a minha face, porque as pedras serão novamente juntas, porque eu sou Deus que tenho o tempo na minha mão. Precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes. Nabucodonosor se achava, subiu lá no topo do seu palácio e disse, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para a glória do meu poder, para a honra da minha magnificência. Olha a autoridade, o abuso daquele rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que ainda estava a palavra na boca dele, quando caiu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e serás tirado de entre os homens, e a sua porção será com os animais do campo, fartei comer ervas como boi, até que tu entendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e a quem quer constitui. Tá sofrendo porque as pedras que você juntou estão espalhadas? Consagre, busque a Deus, porque novamente você vai juntar pedra, porque esse é o tempo de Deus, começar a juntar as pedras que foram espalhadas, porque é tempo de juntar pedra e é tempo de espalhar pedra. Você tem que entender qual é o tempo que você está vivendo. Você está espalhando ou você está juntando? Vivi um grande tempo, quase que a minha vida toda juntando pedras, e depois, por arrogância, espalhei todas as pedras. Espalhei. Irmã, deixa eu falar com essa irmã aqui. Louvado seja Deus. Memere! Deus te abençoe, Memere, prima querida. Irmã Leila Queiroz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queria te abençoar com palavras. Que Deus te abençoe. Edilene Vander, que Deus te abençoe. Tailaine Machado, que Deus te abençoe. Você foi um instrumento de Deus usado na minha vida num momento muito difícil, viu, Taiane? Deus te usou para me abençoar num momento muito difícil, e eu te agradeço muito. Viviane, tá pronta para ouvir a carta? Depois que eu ler a carta, eu vou fazer uma oração junto com vocês para agradecer a Deus a minha vitória. A vitória do meu casamento, a vitória da legalidade, a vitória das brechas fechadas, a vitória de poder, com cabeça erguida, professar o nome do Senhor Jesus, sem ter ninguém que lhe aponte. Quero dizer para você que me apontou por tanto tempo, agora nenhuma condenação há sobre minha vida. Sabe por quê? Porque eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, reverencie aquilo que o Senhor faz. Respeite aquilo que o Senhor faz. Essa obra quem fez foi o Senhor. Então, agradeça a Deus junto comigo. Tá? A vocês que estão me assistindo, a minha sobrinha faz questão de eu ler a carta. O pastor Paulo da igreja Assembleia de Deus, a minha igreja na Rua das Pedras, onde eu nasci, onde eu fui batizada, onde eu fui consagrada, onde eu toquei na banda de música por 16 a 17 anos, onde eu criei os meus filhos até pequeninos, que depois eu fui para a Catedral da Assembleia de Deus em Cabo Frio. Depois de lá me mandaram para Arraial do Cabo, para Figueira, onde eu fiquei por um bom tempo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês glorifiquem a Deus, porque esse é o momento de Deus ser glorificado. Esse é o momento de Deus ser glorificado, porque o azeite da botija vai transbordar. O azeite da botija vai transbordar.
Satanás, quando tentou me derrubar antes do meu casamento, eu disse pra ele: se você tá tentando me derrubar pra eu não me casar, eu me caso com a perna engessada. Mas eu me caso e depois eu passo em cima de você, que nem um rolo compressor. Mas eu vou lotar o céu e esvaziar o inferno em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Porque eu estou feliz. Com humildade, eu quero dizer para vocês que todo o preço que eu paguei eu mereci, que todo sofrer que eu enfrentei eu mereci, que toda luta que veio sobre mim eu mereci, que todo vento, tempestade que soprou sobre mim eu mereci. A Bíblia diz assim, ó, de que se queixa, pois, o homem vivente? E ela responde assim, ó, queixa-se, pois, dos seus próprios pecados. E tudo que eu passei foi porque eu me achei no direito de reclamar de Deus, de achar que Deus estava fazendo as coisas de um jeito que estava tudo errado, que eu merecia que Deus me protegesse de passar pelo que eu passei. Queridos, nós estamos na terra para passar por tudo. Tem verdadeiros vasos de Deus morrendo de Covid-19. Tem verdadeiros homens e mulheres de Deus morrendo de acidente. Jesus não morreu na cruz para livrar a gente disso, não. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Acampa ao seu redor. Você morreu? O anjo do Senhor está ali acampando ao seu redor. Sabe para quê? Para que Satanás não roube sua alma e você vá direto para o trono do céu, do Pai. Porque a Bíblia diz assim, ó, o corpo volta ao pó que o era, mas o espírito volta a Deus que o deu. E essa é a função do anjo, que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, para não deixar que o seu espírito vá para onde não deve, mas volte para Deus. Você pode levar um tombo e morrer sendo vaso de Deus. Você pode morrer de Covid sendo vaso de Deus. O que importa é que na sua morte os céus farão festa por mais um remido. Ter o seu espírito guardado nas mãos do Deus celestial, através do nosso Salvador Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que não existe debaixo do céu não há outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Marela Pacheco, Deus te abençoe. Mirela Pacheco, Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, Carmen Lúcia. Deixa eu ler aqui, irmãos. A Viviane, minha sobrinha, ela quer que eu leia, né? E eu gosto de fazer a vontade dela, sabe por quê? Ela é um instrumento nas mãos de Deus, ela não sabe, sabe? Ela sabe, ela finge que não sabe, mas ela é um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus já fez, olha, o que Deus já fez pela minha sobrinha Viviane e a família dela nesse ano de 2020, os livramentos que Deus deu a ela foram grandes. Na família dela toda, de vô a mãe, de filho a sobrinho, foi livramento grande em 2020. Livramento até mesmo de morte. Se eu não ler aqui, o negócio fica estreito, que ela vai ficar mandando o tempo todo aí eu ler. Carta de apresentação. Apresentamos a esta amada igreja, a igreja em que eu chegar, né? Aonde eu chegar. Apresentamos esta amada igreja, glória a Deus, Leonardo Klein, deixa eu atender aqui, Marta Regina, Deus te abençoe, Leonardo Klein, Deus te abençoe. Apresentamos a esta amada igreja, a irmã Maria Eugênia Pereira dos Santos Lutherbach Abib. Meu nome virou um testamento, gente. Pensa, vou repetir meu nome. Apresentamos esta amada igreja, a irmã Maria Eugênia Pereira dos Santos Lutherbach Abib. Glória a Deus. Pode chorar, Viviane, porque é de Deus. É de Deus que você chora de regozijo na presença do Senhor, porque cordéis de morte foram cortados na vida da família de vocês. Amém? Deus é poderoso. Tô lendo a carta, tô lendo. Apresentamos esta amada igreja, a irmã Maria Eugênia Pereira dos Santos Lutherbach Abib, brasileira casada, filha de João Lopes dos Santos, com muito orgulho, e Neuza Pereira de Assis dos Santos, em memória, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser filha de Neuza, esposa de João Cirilo, a mulher de Deus, uma mulher boa, de coração puro, íntegro. Eu tenho certeza que no dia do Senhor, a minha mãe receberá de Deus o seu galardão pela grande mulher que foi. Tenho orgulho de ser filha dela e ser filha de João Lopes dos Santos, vulgo João Cirilo.
Vamos continuar. Filha de João Lopes dos Santos e Neuza Pereira de Assis dos Santos, nascida em 14/3/65, vou fazer 55 anos, não tenho vergonha de dizer. Membro desta igreja desde muito. Esse muito quer dizer criança, desde criança. Por se achar ela em plena comunhão com a igreja e não tendo nada que desabone sua conduta em sua caminhada cristã, nós a recomendamos para que vocês a recebais no Senhor, como usam fazer os santos. Aqueles que vão estar lá no púlpito me recebendo. Rita Bezerra, Deus te abençoe mais e mais. Como usa fazer os santos do Senhor, que invocam o nome do Senhor, aqueles que levam Deus a sério. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à sua inteira disposição, à disposição da igreja onde eu estiver, à inteira disposição, e despedimos-nos com a santa gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Armação dos Búzios, 27 de novembro de 2020. Dara Marcos, Deus te abençoe, te amo. E nos despedimos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Armação dos Búzios, 27 de novembro de 2020. Secretário Luiz Eduardo Vieira da Silva, secretário da igreja, vulgo Jim, amigo de infância. E pastor Paulo Gomes da Silva, meu querido pastor Paulo, esposo da irmã Linda. Essa é a carta que me dá direito de entrar aonde você me chamar. Aonde você quiser ouvir a irmã Eugênia na sua igreja, aqui está a carta que me dá essa legalidade. Quer uma oração? Vai ter uma oração na sua igreja? Me chama que eu vou. Eu tenho essa legalidade. Vai ter um encontro de mulheres? Me chama que eu vou. Tem uma santa ceia maravilhosa na sua igreja? Eu preciso tomar a minha primeira santa ceia. Me chama que eu vou. Olha aqui. 10 anos se passaram. Passei fome espiritual. Fome espiritual sem participar do corpo e do sangue do Senhor. Porque o pão e o vinho é simbolicamente o corpo e o sangue do Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos também, tomando o cálice, deu e disse: este é o meu sangue, este é o meu corpo que é partido por vós. Então, simbolicamente, a Santa Ceia, o pão e o vinho simboliza o corpo e o sangue do Senhor, que foi derramado na cruz, o sangue, o pão picado, o corpo que foi moído na cruz, transpassado, o vinho, o sangue derramado na cruz do Calvário para nos dar redenção. E ficar, deixa eu ver aqui, terá o culto da família Azevedo, e você estraga aqui, em nome de Jesus, diz a data depois, me chama no privado e diz a data. Sheila, obrigado. Então, irmãos, hoje as legalidades estão fechadas. Ainda essa semana eu tenho certeza que deve ter Santa Ceia em algum lugar para mim participar, e eu irei com todo prazer, porque essa vitória foi Deus que me deu. E eu queria deixar para você aqui, glória a Deus, se vocês pudessem entender o suor que eu sinto de gozo, de glória, de alegria, de tanta satisfação. Janaína, eu te amo. Eu te amo, eu te abençoo em nome de Jesus. Deixa a Covid passar, então tá bom. Deixa a Covid passar que a gente vai. Aí eu falando com o Senhor, quando eu cheguei sobre gratidão, o Senhor estava falando comigo sobre Abigail. Eu falei assim: mas Abigail, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre Abigail? Abigail foi uma grande mulher que soube ser grata. Abigail era mulher de Nabal. Nabal, segundo a Bíblia, era o homem do maligno, o homem da confusão. E Abigail era a mulher dele. E eu vou ler aqui para você rapidinho, porque essa live vai ser rápida. Eu vou ler aqui para você rapidinho. Deixa eu ler aqui para você. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por anos, presta atenção, por anos... Rita Bezerra, que linda, você é uma guerreira, mulher, é assim que tem que ser. Te amo, Rita! Faço minhas suas palavras. Por anos, presta atenção que eu já vou acabar. Davi viveu em fuga. Sabe Davi?
Aquele que Samuel foi lá na casa de Jessé e ungiu o rei. Durante anos ele esperou para ser rei. Sabe quantos anos? 20. Não ouviu não? 20. Tá achando que sua bênção está demorando? Espera o tempo de Deus acontecer na sua vida. Eu esperei só 10, graças a Deus. Mas Davi esperou 20. Ele foi ungido rei, mas ele sofreu depois que ele matou Golias. Por anos, Davi viveu em fuga, escondendo-se dos exércitos de Saul, nas montanhas e nos desertos de Israel e seus países vizinhos. Davi vivia em fuga. Catarina Rosa, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vanderlúcia Oliveira, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Durante anos, Davi levou fugido. E já tinha sido ungido rei por Samuel. Da parte de Deus. Querido, a unção tem que vir de Deus. E o tempo da unção tem que ser de Deus também. Davi não foi rei no primeiro dia, não. Davi foi rei 20 anos depois. E esses 20 anos foram de luta, de guerra, de tribulação, de maus tratos. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Por anos, Davi viveu em fuga. Porém, ele não estava sozinho. Davi não estava sozinho. Presta atenção nisso, você que está participando dessa live, porque Deus quer falar com você que está com essa angústia, porque as coisas não têm acontecido do jeito que você quer, no tempo que você quer, e acaba se precipitando, querendo fazer coisas que vai fazer você sofrer mais do que já está. E eu digo pra você, não tome decisão duradoura com um acontecimento que vai ser passageiro. Priscila, minha nora. Gente, eu só tenho um filho homem. Então eu só tenho uma nora, claro. Aí eu falo pra ela que ela é a minha nora preferida. Aí ela diz assim com todo orgulho, só tem eu. Ela é uma nora de título e uma filha de coração. Nunca foi nora. Sempre foi filha. E quando meu filho era jovenzinho, eu disse, meu filho, você não precisa casar com uma mulher que goste de mim. Você precisa se casar com uma mulher que te ame e faça tudo por você. E se por acaso ela gostar de mim, já vai ser bônus. Então, irmãos, sou uma mulher cheia de bônus. Porque a minha nora é mulher virtuosa pro meu filho, pros filhos dela, pra casa dela. E pra mim, faz churrasco no meu casamento. Ontem eles fizeram um churrasco para comemorar. Obrigada, minha nora. Obrigada, meu filho. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Porém, Davi não estava só. Guerreiros poderosos, sabe quantos? 600 homens de valor acompanhavam Davi. Enquanto Saul perseguia Davi para matá-lo, os homens se uniam a Davi para protegê-lo. Um minutinho só. Moana, que Deus te abençoe. Meus parabéns pelo seu aniversário, tá? Que Deus te dê graça, que Deus te dê saúde, que Deus te dê força, que você busque mais e mais a presença do Senhor, porque desde pequenininha Deus te livrou da morte para você ser um instrumento nas mãos dele. Então, se levante e deixa Deus te usar, porque você faz parte do reino da glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Continuamos. Davi não estava sozinho, tinha 600 homens com ele. Davi sofria, mas não estava sozinho, porque os homens que viam Davi e via a injustiça que Saul fazia, se uniam a ele. De repente, quando Davi foi ver, tinha 600 homens, guerreiros, valentes, homens de valor, que cercava Davi de proteção. Abaixo de Deus, se preocupa não, querido, você pode até pensar que está sozinho. Mas assim como Davi, você não está. Porque Deus sempre providencia alguém para estar do seu lado, te ajudando, te protegendo, te cuidando de alguma maneira. Que eu tenho de guerreiras, o que eu tenho de guerreiros aqui me ajudando. Davi Azevedo, que Deus te abençoe. Acho que esse é meu sobrinho neto, gente. Deus abençoe, né, Rodrigues? Eu gosto de abençoar as pessoas, eu gosto aqui na live. Davi tinha que encontrar formas de se sustentar a si mesmo e ao exército. Ele tinha um exército, 600 homens, e ele tinha que inventar formas, fugindo de se sustentar e sustentar homens. Um dia, no deserto de Maom, Davi e seus homens ofereceram proteção a uns agricultores locais.
guardando seus servos e de bandos de saqueadores filisteus. Davi, Letícia Bene, Deus te abençoe. Davi viu aquele bando de saqueadores tentando invadir uma lavoura. Davi foi lá, Heron, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Davi foi lá e falou, peraí, vamos proteger aquele pessoal ali. Pegou seus 600 homens e disse assim, ó aqui, vamos combater contra aqueles saqueadores e vamos proteger os agricultores, porque eles estão sendo saqueados. Davi partiu para cima com seus guerreiros e protegeu os agricultores. E isso foi um serviço valiosíssimo. Valiosíssimo. Deus te abençoe, filhinho, meu sobrinho neto. Tivó te ama muito. Davi protegeu. Passou um certo tempo. Os homens de Davi teve fome. Davi foi lá nos agricultores e mandou pedir a um dos agricultores chamado Gustavo Abib, Deus te abençoe. Oro para que a bênção do Senhor esteja sobre você hoje e sempre. Amém? Recebe o que é de Deus. Davi foi lá em um dos agricultores, no deserto de Maom, um dos agricultores chamado Nabal, mandou um dos seus homens lá pedir que desse mantimento para ele e para os seus 600, que estavam com fome. Poxa, Davi e seus homens tinham protegido da lavoura do Nabal ser, Maria Vitória, Deus te abençoe, ser invadida. Mais do que justo que um serviço desse valeria uma fortuna naquela época. E Davi fez isso de graça, sem saber nem quem era o agricultor, dono da lavoura. Mas ele e seus homens mandaram para fora os saqueadores e livrou aquela lavoura. Aquela lavoura da miséria, né? De ser saqueada, o seu agricultor de ter tido prejuízo. Então ele se sentiu no direito de pedir àquele agricultor Nabal que mandasse algumas coisas, algumas espigas, alguns pães para ele dar de comer para os seus pros homens dele, né? Os seus homens valorosos, os valentes, os seus soldados 600. E Nabal rejeitou. Nabal teve a cara de pau. Tem um monte de Nabal aí, gente. Olha o que tem de Nabal aí. Meu Deus do céu! O que tem de Nabal aí no mundo precisando... eu nem vou dizer precisando ser mudado e transformado, não. Precisando ser morto. Porque Deus matou a Nabal por causa da sua maldade. Nabal mandou dizer a Davi, não te darei nada. Não tenho nada a ver com isso. Não pedi pra você mandar fazer nada. Fez porque você quis. Não vou mandar. E não mandou. O soldado de Davi chegou lá e falou, ó, Davi, sinto muito, mas aquela trabalheira toda que a gente teve para proteger, a ingratidão leva você à morte. A ingratidão me leva à morte. Não pensa você que fica impune, porque Deus não deixa. Deus te abençoe, Sara Carneiro. Tá pensando que a sua ingratidão fica impune? Não fica, sabe por quê? Porque há um Deus no céu, zeloso, que zela pela sua palavra para as fazer cumprir. Ele disse, eu faço justiça a todos os oprimidos. E ele faz. Davi estava sendo oprimido por Nabal. Depois de tudo que ele fez, a ingratidão de Nabal. Davi recebeu aquela mensagem que Nabal rejeitou. O que Davi fez? Reuniu seus homens, os mais valorosos, e foi lá destruir a casa de Nabal. E ele destruiria mesmo. Ele faria da casa de Nabal nada. Vendo, pois, pediu a um dos agricultores, Nabal, Davi, pediu a um dos agricultores, Nabal, para compartilhar um pouco de prosperidade, um pouco de pão, de milho, para ele e os seus homens, como forma de gratidão por todo o seu trabalho duro que ele fez quando protegeu a lavoura dele. Infelizmente, nesse caso, ele foi rudemente repelido. O ingrato esnobou a Davi e publicamente ridicularizou-a e insultou-a. Não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Enfurecido, o homem que seria rei reuniu seu exército. Enfurecido, Davi, que seria rei, reuniu seu exército e preparou-se para lançar um ataque em grande escala contra o camponês ignorante e agressivo Nabal, o homem do maligno. Mas o agricultor, olha a diferença aqui, ó.
Tem muita mulher de Deus do lado de Nabal aí. Tem muita mulher de Deus sofrendo do lado de Nabal. Tem muita mulher de Deus sábia. Tem muita mulher de Deus honrada. Tem muita mulher de Deus com atitude. Tem muita mulher de Deus com virtude do céu. E tem do lado um Nabal infeliz. Porém, aquele infeliz camponês tinha do lado dele uma esposa fiel e temente, a quem as escrituras chama como uma mulher inteligente e bonita. Imagina, ela devia ser linda, Abigail, imagina. A Bíblia diz que ela era, eu acredito. Mas o agricultor tinha uma esposa, o agricultor mau, tinha uma esposa chamada Abigail, a quem as escrituras descrevem como uma mulher inteligente e bonita. Você é inteligente? Deus se agrada de você. Você é bonita? Procura ser mais ainda. Pede o Espírito Santo para formosear seu rosto. Você vai ficar linda aos seus olhos e aos olhos de Deus. Se alguém não te achar linda, não se preocupe não, Deus acha. Se você se acha, Deus acha, então tá tudo achado. Entendeu essa? É desse jeito que eu tô te falando. Você pode ter um Nabal do seu lado. Se mantenha na posição. Não se corrompa com ele. Mantenha-se digna, porque Deus te dará um nome. Deus tirará de você esse nome maldito e te dará um nome de glória, te dará um nome de honra, e em lugar da vossa desonra, lhe nascerá uma dupla honra. Foi isso que Deus fez com Abigail. Ela ouviu o que tinha acontecido e imediatamente cavalgou para atender a Davi e seus homens, levando com ela alimento suficiente para suprir um exército, literalmente. E ainda, o maior presente para Davi foi o conselho piedoso que saiu da sua boca, da boca daquela mulher. Agora, realiza aqui comigo, conjectura aqui comigo. Imagina que ela ouviu Nabal mandar dizer a Davi que não ia dar nada. E ela sabia, que o marido sabia, que Davi e o seu exército tinham defendido a lavoura deles. E ela ouviu aquele desaforo, aquela afronta do seu marido. E ela sabia que de lá, de Davi, ia vir a resposta. E a mulher sábia que edifica a sua casa, montou num cavalo e saiu galopando ao encontro de Davi. E atrás dela, os seus servos com mantimento suficiente para sustentar literalmente a Davi e aos seus 600. E olha o que saiu da boca dela como presente para aquele que ia ser o rei de Israel, Davi. Vendo, pois, ouça isso, igreja do Senhor, fica aí porque a bênção está sobre você. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Ela viu que Davi vinha com tudo se vingar daquele homem ingrato, Ela viu que Davi vinha se vingar com todos os direitos. Ela correu, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se diante do rosto de Davi e se inclinou até o chão. Ela desceu do seu animal, do seu jumento, se prostrou diante de Davi. Você é lindíssima assim, Viviane. Se prostrou diante de Davi, gente. De rosto no chão, a mulher do agricultor, a mulher de Nabal. Muitas vezes, a única coisa que falta para você, mulher que está sofrendo, é um pouquinho de humildade. É um pouquinho de sabedoria. É um pouquinho de se prostrar. Parar de andar de cabeça erguida e se prostrar um pouco como símbolo de obediência e humildade. Para Deus derrotar as influências desse Nabal que dorme junto com você todos os dias. Seja uma mulher sábia, porque uma mulher sábia edifica a sua casa, e aqui está uma. Ela se prostou-se diante de Davi, lançou-se aos seus pés. Olha o que ela disse a Davi, gente. Ah, Senhor, disse Abigail, Senhor meu, minha seja a transgressão. Minha seja a transgressão. Se colocou no lugar da transgressão do marido. Ai, meu marido não vale nada, se coloca.
no lugar dele, como fez ela. Deus, o meu marido não presta, mas que caia sobre mim e o Senhor ouça a minha oração. Você vai ver a resposta de Deus, coisa tremenda na sua vida. Deus tira ele da sua vida assim, ou então transforma ele, se foi isso que você quer. No caso de Abigail, presta atenção. Gente, eu não falo nada de mim não, viu? Tudo que eu tô falando, você pode ir lá em 1 Samuel capítulo 25, porque da minha boca não tem nada de mim. Eu sou, tudo que eu falo é palavras das Escrituras. E se você acha que é pesado demais, quem escreveu ela foi o Senhor, através de homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E isto é uma questão de fé. Abigail se prostrou-se e disse, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, Senhor, e ouve as palavras da tua serva. Abigail diante de Davi, prostrada. O meu Senhor agora não, ó meu Senhor, agora não faça a este filho de Belial, a saber, Nabal, o meu marido, impressão do seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal significa o homem do maligno. Ela disse a Davi, não faça essa maldade com a minha casa, não mate a minha família, porque tal é o significado do nome do meu marido, assim é ele. O nome dele significa o homem do maligno, e ele é igualzinho o nome dele, homem do maligno. Foi palavra dela para Davi. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, disse ela, e eu, tua serva Davi, não vi os jovens que você, meu Senhor, me enviou lá em casa. Porque se eu tivesse visto, eu não teria nem deixado Nabal falar com eles, mas eu não vi. Quando eu vi, ele já tinha falado e os seus servos já tinham ido embora. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu, o Senhor de Israel, te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Glória a Deus. Joana Santos, Deus te abençoe. E agora, pois, deixa eu voltar aqui. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão, ó Rei, ó Senhor, te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, o meu Senhor. Dê aos seus jovens que andam após as pisadas do seu Senhor. E perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Ela quis dizer, certamente você será rei de Israel. Certamente fará o Senhor casa firme a ti. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Qual é a guerra que você está guerreando? É a do Senhor? Davi guerreava as guerras do Senhor, e Abigail foi usada por Deus para dizer isso para Davi. Não suje as tuas mãos, porque até agora, rei Davi, você tem guerreado as guerras do Senhor. E se você entrar na minha casa por causa daquele infeliz, por causa daquele filho de Belial, por causa daquele homem do Satanás, você vai sujar suas mãos de sangue. Não faça isso. Eu trouxe alimento para os seus servos, eu trouxe alimento para os seus soldados e eu trouxe alimento para ti. E não faça correr sangue em vão, porque as tuas guerras são justas. As tuas guerras são guerras do Senhor. E levantando-se alguns homens para te perseguir, e não se tem achado mal nenhum em ti por todos os seus dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte. Olha que coisa. Então a vida de meu Senhor será estada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do cântaro de uma funda. Há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te fará por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Ela deu um conselho a Davi.
Você vai ser rei. Com certeza você vai ser rei. Porque todos sabem que Deus está em ti. Porque as tuas lutas são vencidas em nome do teu Deus. E todos sabemos que tu serás rei. E quando você for rei, não te esqueças de mim. Não faça mal à minha família agora. Deixa que o teu Deus, a quem tu serve e que tem feito justiça com você, quando os teus inimigos pelejam contra ti, deixa que ele mesmo faça justiça. E Davi atentou para aquela palavra. Abigail começou seu apelo com o mais humilde pedido de desculpa, reconhecendo o chamado de Deus sobre a vida de Davi e o direito deste de estar com raiva em razão da tolice do seu marido. Então ela lembrou Davi de que o Senhor luta suas batalhas e lida com seus inimigos. Para que ir contra o meu marido se quem lida contra os seus inimigos, Davi, é o próprio Deus? Deixa que o teu Deus lide com o meu marido. Não faça nada à minha casa. Deixa que os teus inimigos sejam tratados pelo teu Senhor, porque as tuas guerras são pelo Senhor, são guerras santas. E Davi ouviu. E ela ainda disse para ele: você será rei. Então, ela lembrou a Davi de que o Senhor luta suas batalhas e lida com seus inimigos. Ela gentilmente sugeriu que ele refletisse sobre a consequência em potencial do pecado que estava prestes a cometer. Abigail pediu a Davi para ignorar seu marido, perdoar e esquecer a tolice de Nabal. E em vez de vingar-se, concentrar-se o seu próprio destino como próximo rei de Israel. Ela falou para Davi: não se preocupe com meu marido, não. Ela podia ter dito para Davi, e com toda a justiça: mata aquele homem, porque eu tenho sofrido na mão daquele infeliz. Mata aquele homem porque ele me maltrata de noite. Ele sai de casa, ele não me dá um beijo. Ele sai de casa e não me pergunta se eu preciso de alguma coisa. Mata aquele homem mesmo, Davi, porque ele judia de mim, ele me bate. Não. Ela disse: não faça isso com ele. Deixa que a maldade dele vai levar ele próprio à morte. E se ele virou agora o teu inimigo, pior para ele, porque quem peleja contra os teus inimigos, Davi, é Deus, e você será rei de Israel. Então deixa esse homem na mão de Deus e vai cuidar do seu propósito, que é ser rei de Israel. Mas quando você estiver no trono, não se esqueça de mim. Então disse Davi a Abigail, estou falando de gratidão, gente. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou, ó mulher, ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita é tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque ele queria fazer justiça com a própria mão. Deus te abençoe, Manuel Francisco da Mota Neto. Que a bênção do Senhor esteja com você, abundante e transbordante, e que abranja todos que perto de você esteja. Manuel Francisco da Mota Neto, pai dos meus sobrinhos amados. Abigail evitou, e Davi disse: bendita és tu, que hoje me estrovaste de vir com sangue e de que com a minha mão me salvasse. Tem gente que bota as coisas nas mãos de Deus, mas quer lutar a própria luta. Quando você colocar algo na mão de Deus, deixa que Deus resolve. E se Davi entrasse na casa de Nabal, ele ia vencer com as próprias mãos e não com as mãos de Deus. E Abigail disse isso para ele: se você vier contra a minha casa agora, você vai vir com ódio e ira. E Deus não quer te dar vitória com as suas próprias mãos, porque as suas vitórias têm vindo das mãos de Deus. Você com 600 tem ganhado batalhas de 10.000, com 600. Então quem tem vencido por você? Deus. Então se Nabal, sendo mau, virou seu inimigo, o próprio Deus se vingará. Olha que conselho, gente. E Davi disse isso para ela: tu é a mulher bendita, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal, que se tu não te apressares e me não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã vivo, nem mesmo um menino de dentro da sua casa, porque mataríamos a todos da sua casa.
Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e disse-lhe: sobe em paz, ó mulher, a tua casa, e vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. 1 Samuel capítulo 25, se você quiser corrigir. Aquela mulher sábia, que vivia tormentas dentro de casa, teve uma atitude louvável e evitou que o futuro rei de Israel, tomasse posse de uma batalha com suas próprias mãos, corresse para ganhar uma guerra que não era Deus que estava levando ele, não seria por Deus. E Davi ali reconhecendo. Pense no que poderia ter acontecido se Abigail não houvesse tido a coragem de falar. Ou pior, se ela tivesse jogado combustível no fogo ao discutir com Davi. Tem muita gente sem sabedoria botando fogo num problema. Tem muita gente, muito homem e mulher sem sabedoria. Tá vendo uma confusão e vai lá, bota mais gasolina. Tá vendo um cadinho de fogo, vai lá, bota mais álcool. Tá vendo uma guerra, vai lá, bota mais uma confusão. E eu falo por mim porque eu já passei por isso. Já falei coisa que me arrependi. Já mandei zap que quando eu tentei apagar não dava mais tempo. Fui pros pés do Senhor pedir misericórdia. Precisamos estar ligados. Pedir sabedoria a Deus como Davi, como Abigail. Imagina se ela não tivesse feito isso. Ele reconheceu, Davi reconheceu a sabedoria do seu conselho e agradeceu a Deus por enviá-la até ele. A Abigail não só salvou a própria vida e a vida da sua família, mas também a vida de Davi. Mais tarde, quando seu marido morreu, Davi se casou com ela. Ele não ia deixar uma mulher como aquela escapar. Imagina você, lá na história, vou terminar. Imagina você que Nabal caiu nas mãos de Deus por amor a Davi. Nabal caiu nas mãos de Deus. Nabal ali não era mais inimigo de Davi. Ele passou a ser inimigo de Deus. Queridos, cuidado quando você se colocar como inimigo de alguém que está fazendo uma guerra em favor do nome do Deus Altíssimo. Tome cuidado com isso. Porque Deus pode te ter por inimigo. E quando Deus tem alguém por inimigo, a misericórdia finda, ele mata. Quando Deus viu o que Nabal fez com Davi, a injustiça que ele fez, depois de Davi ter livrado a lavoura dele de saqueadores, e ele negar-lhe pão, negar-lhe milho, negar-lhe suprimento para os seus homens, Deus se entristeceu. E Nabal não era mais agora inimigo de Davi. Nabal passou a ser inimigo de Deus. Aquele filho de Belial, aquele homem do maligno, inimigo de Deus, iria ter um encontro com o Todo-Poderoso. E quando ele fez uma festa e começou a se encher de bebidas fortes, ali mesmo ele morreu. Mas quem matou? Deus o matou. Chegou até os ouvidos do rei que aquela mulher linda, inteligente. Verdade, Viviane, Deus está restaurando o casamento agora, nesse instante, transformando Nabal em verdadeiros homens de Deus, transformando mulheres em verdadeiras Abigail, transformando corações. Eita, que Deus está transformando o coração do seu marido, se é isso que você quer, porque em nenhum momento Abigail pediu a Davi que matasse aquele homem que judiava dela. Joana Batista, Deus te abençoe. Em nenhum momento Abigail pediu a Davi que livrasse ela daquele homem mau. Ore a Deus, tenha sabedoria, tenha estratégia que Deus vai te dar para que você haja com este homem. Tenha a estratégia que Deus vai te dar para que você haja com esta mulher. Porque pode ser o contrário. Tem muitas mulheres do maligno aí, dando lugar a Satanás e transformando a vida do marido em um inferno. Verdadeiras mulheres sem sabedoria. Assim como existe Nabal, existe mulheres Nabal também, que transformam a vida dos maridos em verdadeiros infernos.
Deus hoje restaura o seu casamento, mas você precisa ser grata a Deus. Eu estou aqui dizendo para você que Deus restaurou a minha vida, me deu vitória diante de todos. Quando eu disse, Deus, eu quero que o Senhor mostre a minha vitória e a Covid não vai deixar. Deus disse, faz o casamento online e eu darei a sua vitória diante de todos que não acreditou em você. Quase 3.000 pessoas participou do meu casamento. Se eu casasse numa igreja, no máximo 100 pessoas. Mas o meu casamento online não foi para me apresentar, não foi para mostrar meu vestido, minha maquiagem, foi para mostrar para vocês que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e há quem quer constitui, mas precisa se humilhar. Sabe quanto tempo Nabucodonosor passou comendo grama, sentindo vontade de participar do banquete dos bois, dos cavalos? 7 tempos. As unhas dele cresceram e ele ficou como um bicho. Passaram-se sobre ele 7 tempos, até que um dia, aleluia, Deus Todo-Poderoso, aleluia, esse é o tempo de você reconhecer a sua miséria. Esse é o tempo de você reconhecer que tudo que acontece com você é culpa sua, da sua falta de sabedoria, da sua falta de humildade, porque isso foi o que aconteceu com Nabucodonosor e com a irmã Maria Eugênia. A humildade abre as portas da sua exaltação. Porque Deus não honra aqueles que se auto-honram, porque Deus não louva aqueles que se auto-louvam. 7 tempos aquele homem comeu grama, até que no final daquele tempo que Daniel tinha profetizado a ele, a Bíblia diz que lá no campo, no meio dos bois, no meio dos cavalos, no meio dos bichos, com as unhas que nem de águia, com rugido de animal, a Bíblia diz que passando o tempo, voltou-lhe o entendimento. E ele disse, bendito é o Deus, eu preciso ler a palavra dele. Eu preciso dizer exatamente do jeito que ele disse. Me dá um minutinho de nada, porque vale a pena você ouvir isso. Ó, peraí, eu vou ler do jeitinho. Aqui, ó. Quer ver? Já vou ler para você. Mas ao fim daqueles dias... Mas ao fim daqueles dias... Eu vou ler um versículo atrás. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado ele dentre os homens, e comia erva como os bois. Daniel capítulo 4, versículo 33. E comia erva como os bois. Daniel Tavas, Deus te abençoe. Maria Neves, Deus te abençoe. E comia ervas como boi. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia. Imagina um homem desse jeito. Até que lhes cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Um rei cheio de glória e de poder caiu nas mãos do Deus Altíssimo, porque se engrandeceu. Paulo Castro Santo, Deus te abençoe. Mas, olha o que aconteceu com aquele homem ao fim do tempo em que Deus determinou através do profeta Daniel. Leia o livro de Daniel, eu te aconselho. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive e reina para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem possa estrovar a sua mão e lhe diga, que fazes? Nabucodonosor, Cacaraújo, Deus te abençoe. Nabucodonosor disse isso.
Não há quem possa dizer a Deus: o que é que está fazendo? No mesmo tempo me tornou, disse Nabucodonosor, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscar os meus capitões e os meus grandes. E fui restabelecido no meu reino, depois que ele virou bicho. Ione Calvo, Deus te abençoe. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscar os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido o meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, disse o rei Nabucodonosor, era isso que eu queria que você ouvisse. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo. Olha só, um homem que era altivo, um homem que se achava, um rei que maltratou muito o povo de Judá, o povo de Israel, um homem que Deus teve que abater, deixar ele virar bicho no meio dos animais, um homem que Deus teve que deixar criar penas sobre as costas, sobre sua carne, que Deus teve que deixar comer grama por causa da sua ignorância, da sua falta de humildade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O que Deus tem feito por você até hoje? O que você tem feito com Deus até hoje, Lene Santos? Deus te abençoe. O que Deus tem feito? O que você tem feito para agradar ou desagradar ao Altíssimo? Você está na posição de Nabucodonosor? Como uma pessoa arrogante? Como uma pessoa soberba? Ou está diante de Deus como Abigail, uma mulher que intercede por quem não vale nada, simplesmente para salvar a sua casa e evitar que um homem que estava prestes a ser rei de Israel cometer uma grande loucura? De que lado você está? Está sendo humilde agora, como fez Nabucodonosor depois de sofrer tanto? Ou ainda insiste na sua soberba? Seu casamento está na situação que estava o de Abigail? Seja humilde, seja inteligente, seja estrategista, peça a Deus direção. Peça a Deus direção, e Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai restaurar o coração do seu marido, Deus vai restaurar o coração da sua mulher, mas você precisa ser grato. Eu hoje estou aqui, junto com vocês, Igreja do Senhor, para agradecer a Deus pelo meu casamento sexta-feira, dia 27, 4h30, sexta-feira passada, porque a glória do Senhor esteve presente. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu me humilhei. E como Nabucodonosor, eu também sofri muito. Espiritualmente falando, cresceram-me penas como animais, cresceram-me, comi o que não prestava, como Nabucodonosor, comi o que não prestava como filho pródigo, paguei um preço, passou sobre mim esse tempo todo, até que eu reconheci que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e há quem quer constitui. E eu exaltei o nome do Senhor, e eu disse: Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Senhor, tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então perdoa os meus pecados, recebe a minha adoração, recebe a minha humildade diante de ti, e me dá a graça de voltar a fazer a tua vontade, com brechas fechadas, com legalidades vinda de ti. E Deus me ouviu, me tirou daquela posição de vergonha e me trouxe uma dupla honra. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, sou uma mulher casada, em comunhão com a igreja, com legalidade de falar do amor de Jesus e declarar para você a bênção do Senhor na sua vida, no seu casamento, declarar para você humildade para o seu coração, declarar que o Senhor hoje ministrará sobre você a estratégia
Margarida Otti, Deus te abençoe. Um beijo na sua mãe. Um beijo. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe todos aí em Palmeirinha. Deus abençoe todos aí em cima, no Morro do Pito Aceso, lá no Palmeirinha, no Santo Antônio, Barra Alegre, Bom Jardim. Que Deus abençoe vocês todos aí em nome de Jesus. Belquis de Jesus. Belquis, que Deus te abençoe. Stephanie, a glória de Deus está sobre sua vida. Quero falar para minha sobrinha Stephanie aqui rapidinho. Salete Rodrigues, Deus está aí na sua casa, acampado. Quero falar aqui com a minha sobrinha Stephanie. Deus, em 2021, quer você diferente. E Ele diz no meu coração que você já começou a mudar. Mude, mude. Mude, mude, porque através da sua mudança, Deus salvará a sua casa. Através de Abigail, da sua inteligência, da sua estratégia, da sua humildade, Deus salvou a sua casa. E só o homem do maligno foi abatido. Ora, Stephanie, Deus te dará grandes vitórias. As portas se abrirão para você. Em nome de Jesus, minha sobrinha. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus vizinhos. Que Deus abençoe todos vocês que fizeram parte dessa live nesse momento. Peço encarecidamente que você se deixe ser usado por Deus e compartilhe essa live. Porque tem muitas Abigail aí precisando ouvir essa palavra, sofrendo nas garras de Nabal. E Deus quer usar você como Davi e seu exército para livrar. Então compartilhe agora. Pegue o seu dedo, deixa Deus te usar. Compartilhe agora essa live, porque Deus tem essa palavra para muitas Abigail aí e para muitos Nabals da vida, que se não se consertar, vai morrer pelas mãos do Altíssimo. Aí você escuta a notícia: fulano morreu. O quê? De quê? De que ele morreu? Não sei. Deus também mata, queridos. O patriarca, o Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, ele disse assim: povo de Israel, cuidado, porque Deus é amor, mas Ele também é fogo que consome. E eu estou dizendo para você isso, porque eu quase fui consumida. Mas o quase foi as misericórdias que se renovaram nas manhãs. A causa de não sermos consumidos me alcançou e me deu vitória. Portanto, compartilhe essa live, porque Deus, através de você, que compartilhou a live, vai restaurar casamentos, vai livrar Abigail, vai livrar pessoas. Tem mulheres vivendo dentro das suas casas que tem anos que não falam com seu esposo direito. Tem homens dentro das suas casas que não falam com suas mulheres direito há tempos. Tem verdadeiros casais inimigos dentro de uma casa, dormindo separados. Sabe por quê? Falta de Deus. Verdadeiros religiosos que não se converteram a Cristo e vivem como inimigos dentro da casa. E suas famílias sendo dilaceradas, seus filhos indo para um lado, para o outro, sendo destruídos. Compartilhe essa live, porque Deus vai restaurar casamentos, Deus vai restaurar sentimentos. Você que perdeu o sentimento pelo seu marido, hoje Deus restaura o seu sentimento. Aquilo que você sentia pelo seu marido, quando você conheceu ele, Deus vai trazer de volta. Aquilo que você sentia pela sua mulher, quando você conheceu ela, Deus traz hoje de volta. Mas você precisa reconhecer que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer ele constitui, a quem quer ele derruba, a quem quer ele exalta, a quem quer ele abate. Então, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Stephanie, dou glória a Deus pelo meu casamento, só agradeço a Deus. É isso aí. Muitas das vezes, Deus entra dentro da sua casa e faz alguma coisa que você se assusta
e pensa que foi o diabo e diz: o diabo fez isso, Satanás. Gente, a Bíblia diz: reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor, seu Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará sua vereda. Porque quem sabe que quem tirou esse homem da sua casa foi Deus? Você sabe? Então reconheça Deus. Porque se não foi Deus, também Satanás não será reconhecido. Quem sabe não foi Deus que te livrou? Quem foi que livrou Abigail das garras daquele marido do maligno? Foi Deus. Mas ela precisou fazer a parte dela. Ela não pediu o mal para o seu marido diante do rei, do futuro rei de Israel que vinha destruir sua casa. Ela pediu que poupasse ele. Não deseje o mal do seu marido. Não deseje o mal da sua mulher. Sabe por quê? Liette, minha risonha querida, estivemos juntos ontem naquele churrasco maravilhoso, churrasco da vitória. Oh, glória! Nunca deseje o mal do seu cônjuge. Sabe por quê? Um casal, quando eles estão juntos, a Bíblia diz que eles passam a ser uma só carne. E quando você quer machucar seu marido com alguma coisa que você está planejando, quem vai sofrer vai ser você também, porque você é uma carne com ele. Se você quer prejudicar sua mulher, você vai ser prejudicado porque você é a carne dela. Então cuidado como casal com as coisas que vocês vão fazer. Porque se você intentar contra o seu marido, você vai sofrer junto. Se você intentar contra a sua mulher, você vai sofrer junto. Então faça como Abigail. Peça misericórdia. Peça misericórdia. Fala como falou Abigail. Eis que a transgressão daquele homem também está sobre mim. Porque nós somos casados, somos uma só carne. E se ele fez isso, eu também sou culpada. Mas pelo amor de Deus, poupe a vida dele e não derrame sangue inocente, porque as guerras que tu guerreia é guerra em nome de Deus. E se tu derramar sangue do meu marido, você vai derramar sangue próprio, porque Deus não estará nesse negócio. Em nome de Jesus, valorize o seu casamento, seja ele bom ou ruim, porque quem vai mudar o quadro é Deus. E se o quadro não puder ser mudado, Deus faz aquele quadro que fez para Abigail. Tira Satanás do meio e dá vitória a ela. Quem foi Abigail? Quando Davi soube que aquela mulher linda, inteligente, estrategista, ficou viúva, montou no seu cavalo, foi lá na casa dela, pediu-lhe por esposa, casou-se com ela e ela deu a ele 2 filhos. 2 filhos. Deus honrou a sabedoria de Abigail e livrou ela do homem do maligno Nabal. Quem vai julgar o seu marido, quem vai julgar a sua mulher é Deus e não você. Então faça a sua parte, humilhe-se diante de Deus, conserte-se diante de Deus, porque Ele vai fazer maravilha na sua vida. Mas eu peço a vocês, em nome de Jesus, compartilhe essa live, porque amanhã alguém vai ouvir a live que você compartilhou e vai mudar radicalmente da postura que está tomando dentro de casa. Quero aqui deixar meu abraço para cada um de vocês. E um abraço especial para uma noiva linda que vai se casar. Acho que em fevereiro. Ela ia casar em janeiro, mas por causa da Covid mudou para mais 30 dias à frente. Carol, esposa do meu filho do coração Gustavo, filho da minha querida irmã do coração Marinete. Carol, o Senhor é contigo e Deus quebrará todo laço. Deus cortará o laço, quebrará a lança, queimará os carros no fogo e te dará vitória. Aquieta-te, Carol, porque a vitória é sua e ninguém tirará ela das suas mãos. O seu casamento será uma bênção e nós estaremos do seu lado, porque a vitória é sua. É Deus que te dá, em nome de Jesus, porque quando Deus mostra, é porque Ele corta o laço. Deus te dará vitória. Carol, e seu casamento será de bênção e de vitória, em nome de Jesus. E eu estarei do seu lado para glorificar juntamente com você.
Thelma Oliveira, que Deus te abençoe. Um abraço na sua mãe e toda a sua família. Vamos orar para terminar essa live? Você crê que Deus restaurou seu casamento já? Ou você ainda não tem fé que ele já foi restaurado? Se você tem fé, acredite agora. Deus restaurou seu casamento. O coração do seu marido foi mudado. O coração da sua esposa foi mudado. Deus te dará mais resistência para vencer. A resistência que Abigail tinha para suportar a maldade de Nabal, Deus vai te dar. A resistência que Abigail tinha para suportar homem, Deus vai te dar. Tem muitos casais vivendo verdadeiros desesperos no seu lar. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus vai restaurar o seu casamento. E eu desejo a paz que eu tenho no meu lar, a união que eu tenho com meu esposo, que Deus me deu, eu desejo para você. E eu vou orar agora. E você que está aí vai receber a bênção. Aonde você está, o anjo do Senhor já chegou. Está aí, porque eu, como serva do Deus Altíssimo, declaro que o anjo do Senhor, pela fé, está aí na sua casa, do seu lado, compartilhando com você essa live. E vai mudar o coração do seu marido, e vai mudar o coração da sua mulher. E você vai ver ainda essa semana a diferença de Deus, que Deus vai causar através desta oração. Nesse momento, entra aí agora, em nome de Jesus, em oração comigo. Estenda sua mão. Você que tem um casamento abençoado, estenda sua mão assim, para Deus abençoar os casamentos que estão sendo destruídos. E você que tem um casamento que está sendo destruído, faça assim com a sua mão. Porque Deus hoje vai mudar o quadro da sua vida. Meu Deus e meu Pai que está no céu, eu estou aqui te agradecendo a vitória do meu casamento. A vitória da legalidade que o Senhor me deu no céu e na terra para trabalhar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu estou aqui te agradecendo porque hoje o Senhor me capacita com o capacete. O Senhor me dá o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da fé. O Senhor calça os meus pés com a preparação do evangelho e eu lutarei contra Satanás através do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, e Satanás será aniquilado, porque as brechas da minha vida foram fechadas, as legalidades foram me dadas de Deus, e em nome de Jesus eu profetizo agora que esse casamento falido está sendo restaurado. Que esse homem que não tem sabedoria em agir com a sua mulher vai ter o toque da mão de Deus, vai ter o seu coração virado, vai ter o seu coração mudado, assim como Deus mudou o espírito de Saul quando ele foi ungido rei de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É Deus! Eu tô parando porque Deus está botando vidas aqui. Em nome de Jesus, assim como Deus mudou o coração de Saul para ele ser rei de Israel, porque ele tinha um coração de mau caráter e Deus mudou-lhe o seu espírito, agora Deus muda o coração do seu marido para um coração bom, um coração afetuoso, um coração de bondade, e ele te terá por esposa virtuosa, porque Deus hoje te dá virtude, Deus hoje te dá estratégia, mulher. Deus hoje te torna uma Abigail e você intercederá pelo seu marido. Assim mesmo, homem, Deus hoje te dá as estratégias de Abigail, a prudência, a humildade, e Deus mudará a sua esposa. O seu casamento será restaurado agora, em o nome de Jesus, na autoridade que eu tenho, no nome de Jesus, porque ele disse: eis que vos dou o poder no céu e na terra, ide e pregai. Então eu uso esse poder e declaro: casamento falido seja restaurado agora.
Homem do maligno, seja homem de Deus agora. Mulher sem sabedoria, sem inteligência, mulher sem virtude, receba agora a virtude, a sabedoria, a inteligência e a humildade de Abigail. Seja restaurado o seu casamento, seja restaurado a sua comunhão com seus filhos, seja restaurado o seu leito, seja restaurado o seu leito, seja restaurado. Toda imundícia do seu leito seja tirada, toda imundícia do seu leito seja tirada. Eu abençoo a sua cama, o seu leito, onde você se deita com a sua esposa, onde você se deita com o seu esposo. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha descer sobre você e você seja verdadeiramente um casal, vocês sejam verdadeiramente uma família abençoada por Deus. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus e pela intercessão do Espírito Santo. Ah, Deus, Rabassui de Comanagassui de Comanai, Eregniassui de Comanagassui de Comanai, Charamanaraganarassui de Comanai. Deus está restaurando o seu casamento, querida. Deus está restaurando o seu casamento, querido. Acabou o sofrer, você verá a glória de Deus, porque o Espírito Santo adentrou a sua casa, entrou no seu quarto, arrancou a impureza, a ruindade, a maldade, a traição e traz pureza, traz santidade para sua casa. Receba de Deus, em nome de Jesus, a restauração. Receba de Deus a purificação, as virtudes de Jesus Cristo. E seja uma mulher sábia, e seja um homem sábio. Deus, eu te agradeço pela restauração da minha vida, pela restauração que o Senhor me dá do meu ministério. Eu te agradeço porque o Senhor me devolveu o meu ministério com legalidade e com brechas fechadas. Eu te agradeço pela nova aliança que o Senhor fez comigo. Eu te agradeço pelo meu esposo, te agradeço, Senhor, porque o Senhor abençoou a nossa união. Eu te agradeço porque hoje o Senhor me dá a graça, o poder e a força para combater as trevas sem questionamento. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja aqui reunida. Todos vocês, sai de Abibe, recebe de Deus cura, recebe de Deus legalidade para combater o mal. Recebe de Deus sabedoria para viver uma vida de amor. Que o Espírito Santo te abrace, Saide, e que você seja feliz em toda a sua vida. Que a sua família seja abençoada, protegida e blindada pelo poder do sangue do Altíssimo. Osiane, minha Dinda, que a sua casa continue blindada pelo poder de Deus. Seu esposo, seus filhos, tu és mulher virtuosa. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe minha família, que Deus abençoe meu pai, que Deus abençoe a esposa do meu pai, que Deus dê a ele a bênção dele viver o resto da sua vida, vivendo no amor do Senhor, e que quando o Senhor o chamar, ele o escute e seja mais um no reino da glória, no tempo de Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe meus sobrinhos todos, que Deus abençoe meu esposo e toda a sua família, que Deus abençoe nossas vidas nesta noite e que nós venhamos a dormir descansados, sabendo que em Deus somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, pela minha vitória. Aqui está pago, Senhor, o meu voto de quando eu voltasse de lá e oferecesse ao Senhor uma live de gratidão e falar sobre restauração dos casamentos. E muito obrigado por esse casamento que o Senhor acabou de restaurar. Muito obrigado, Senhor, pelos beijos que serão dados pelos esposos e esposas hoje. Muito obrigado, Senhor, pelos leitos restaurados, santificados. Muito obrigado pelos perdões, Senhor, que hoje serão liberados de esposo para esposa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse perdão que o Senhor dá. Muito obrigado por esse perdão que esse homem, que esse marido libera para sua esposa, por esse perdão que essa esposa libera para o seu marido. Muito obrigado por esse leito restaurado. Muito obrigado por essa blindagem. Muito obrigado, Senhor. Senhor, abençoe, abençoe, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo e que Deus abençoe cada um de vocês que participaram dessa live. Cada um de vocês que compartilhou essa live para que seus amigos também ouvissem essa palavra de restauração matrimonial, de sabedoria, de virtudes, de estratégia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Beijo!